Um visitante misterioso acabou de cruzar o espaço profundo e entrou no nosso sistema solar. Mas ele não veio em silêncio. O telescópio James Webb flagrou algo jamais visto antes. Uma nuvem brilhante e gigantesca envolvendo esse viajante cósmico. Esse objeto é o cometa interestelar 3I/Atlas, e o que ele carrega em sua cauda pode mudar tudo o que sabemos sobre a origem dos mundos e a vida no universo. Imagina um viajante cósmico que percorreu milhões, talvez bilhões de anos-luz até cruzar o nosso sistema solar. Esse é o 3I/Atlas, apenas o terceiro cometa confirmado a vir de fora da nossa vizinhança estelar. E não é qualquer visitante. Quando o telescópio espacial James Webb o observou em agosto, ele revelou um comportamento completamente diferente dos cometas que estamos acostumados a ver. Ao redor de seu núcleo surgiu uma cabeleira brilhante, chamada de coma, mas o detalhe surpreendente foi a sua composição. Em vez de ser dominada por água, como acontece com os cometas da casa, ela era feita principalmente de gás carbônico, CO2. Na prática, era como se fosse uma nuvem sufocante de gás seco, escondendo ali dentro uma mistura desigual de água, poeira, monóxido de carbono e até moléculas raras como o sulfeto de carbonila. E não foi só o Webb que entrou em cena. O observatório SPR-XX conseguiu mapear essa nuvem de CO2, mostrando que ela se espalhava por impressionantes 348 mil quilômetros ao redor do núcleo. Para você ter uma noção, isso é quase a distância entre a Terra e a Lua. E como se não bastasse, os cientistas encontraram traços de cianeto e até vapor de níquel. Esses elementos já foram observados em alguns cometas do nosso próprio sistema solar. Mas aqui, o impacto é outro. Estamos falando de uma química que nasceu em um lugar completamente diferente, em torno de outra estrela, e que agora está dando pistas sobre como a formação de mundos pode ser algo universal. Se você pensa em um cometa, provavelmente imagina aquele risco luminoso cortando o céu, com uma cauda alongada de poeira sendo empurrada pelo Sol. Mas o 3I/Atlas quebrou esse padrão. As imagens do James Webb mostraram uma nuvem densa e arredondada, quase como um casulo de gás carbônico envolvendo o núcleo. Era como se a típica cauda tivesse desaparecido, camuflada por essa atmosfera compacta e brilhante. O resultado é uma visão estranhamente minimalista. Em vez do espetáculo clássico de jatos de poeira, temos apenas uma esfera enevoada flutuando no espaço. O SPHEX confirmou essa aparência inusitada, uma emissão de CO2 tão intensa e simétrica que praticamente apaga qualquer traço visual característico de um cometa comum. É como se estivéssemos diante de um fantasma cósmico, um visitante que esconde sua verdadeira forma atrás de uma cortina de gás. Mas talvez o detalhe mais fascinante tenha vindo da análise isotópica, uma espécie de exame de impressão digital do carbono. O resultado mostrou que a proporção entre os átomos de carbono no 3I/Atlas é muito parecida com a da Terra. Isso não significa que ele seja igual a nós, claro, mas sugere algo ainda mais intrigante, que certos ingredientes fundamentais da química do universo podem ser muito mais comuns do que imaginávamos, independentemente de onde a estrela tenha se formado. Em outras palavras, esse cometa não é apenas um objeto estranho cruzando o céu. Ele é uma janela para entendermos como mundos podem nascer em qualquer canto da galáxia. O 3I/Atlas não é o primeiro viajante interestelar a nos visitar. Antes dele, 2 outros objetos já tinham chamado a atenção da ciência. O primeiro foi o famoso Oumuamua, descoberto em 2017. Diferente de um cometa típico, ele parecia apenas um fragmento solitário, sem coma, sem cauda, nada que denunciasse atividade. Isso gerou uma onda de debates sobre sua forma bizarra e sua trajetória incomum.
Alguns cientistas chegaram a sugerir que poderia ser até uma nave alienígena, já que nenhum espectro químico relevante foi registrado. Até hoje, o mistério de Oumuamua continua em aberto. Pouco tempo depois, em 2019, veio o 2I Borisov. Esse sim parecia mais familiar. Um cometa clássico, com sua coma visível e proporções de gases que, apesar de um pouco diferentes, ainda estavam dentro do que se espera de cometas do nosso sistema solar. Era exótico, mas não tão enigmático. E então chegamos ao 3I Atlas, que se destaca por completo. Ele apresenta a coma de CO2 mais intensa já observada, uma nuvem volumosa que envolve seu núcleo como uma esfera brilhante e sufocante. Sua química aponta para uma história de formação radicalmente diferente da nossa, talvez em regiões de seu sistema de origem onde a radiação era brutal, ou em áreas tão distantes de sua estrela que apenas o gelo de CO2 poderia se acumular. Em resumo, se Oumuamua foi um enigma sem respostas e Borisov um primo distante, o Atlas é um desafiante direto à nossa compreensão sobre como cometas podem nascer e evoluir. Mas afinal, de onde vem tanta estranheza? Os cientistas têm levantado algumas hipóteses. A primeira é que o núcleo do 3I Atlas seja naturalmente rico em CO2, tendo se formado além da chamada linha de gelo de CO2. Em outras palavras, em uma região fria e distante de sua estrela original, onde esse gás poderia se solidificar e acumular sem dificuldades. Outra possibilidade é que tenha sofrido a ação de uma radiação tão intensa que alterou profundamente sua superfície, deixando o CO2 em destaque. Existe também a ideia de que o cometa tem uma camada isolante em sua crosta, como uma casca protetora. Isso faria com que a água, mesmo presente no interior, tivesse dificuldade de escapar, enquanto o CO2 se libera com mais facilidade. Isso explicaria por que o Webb viu tanto gás carbônico e tão pouco vapor d'água. Porém, observações do telescópio Swift mostraram sinais de água e radicais OH quando o objeto estava a cerca de 3,5 unidades astronômicas do Sol, ou seja, bem mais longe do que seria esperado para essa atividade. Esse detalhe embaralha ainda mais as teorias e mostra que o 3I Atlas não é um cometa que joga pelas mesmas regras que os outros. E claro, como acontece sempre que algo foge do padrão, surgem também especulações mais ousadas. E se não for um cometa comum? Alguns cientistas, com muita cautela, já levantaram a hipótese de que poderia ser um artefato artificial, uma espécie de sonda interestelar. Embora isso seja considerado altamente improvável, só o fato dessa ideia aparecer mostra o quanto o 3I Atlas desafia a nossa noção de natural. No fim, ele é mais do que um simples cometa. É um lembrete de que o universo ainda guarda segredos que testam nossos limites de imaginação. O que o 3I Atlas nos mostrou não é apenas mais um detalhe técnico para os astrônomos anotarem em suas tabelas. É algo que muda o jogo. Esses dados obrigam a ciência a repensar modelos inteiros sobre como cometas se formam em sistemas planetários. Até agora, acreditávamos que certos padrões eram universais, mas o Atlas surge e prova que o universo é mais criativo do que nossas teorias. De repente, cada cálculo, cada hipótese sobre a química planetária precisa levar em conta composições que nunca havíamos imaginado. É como se estivéssemos folheando um livro sobre a formação dos mundos, e o 3I Atlas tivesse adicionado um capítulo completamente novo. E há ainda um aspecto mais profundo. Este cometa é uma janela aberta para outro sistema estelar, talvez mais antigo que o nosso, talvez moldado sob condições que jamais experimentamos aqui. Ele nos obriga a perguntar: se já encontramos algo tão incomum, o que será que ainda está lá fora? Qual será a próxima assinatura cósmica a desafiar nossa noção de normal? E até onde a fronteira entre o natural e o artificial pode se confundir no espaço profundo? Essas descobertas não apenas ampliam o alcance da ciência, mas também alimentam nossa imaginação, lembrando que, no fundo, explorar o universo é também explorar os limites daquilo que consideramos possível. E se você quer continuar acompanhando essas revelações e mergulhar cada vez mais fundo nos mistérios do 3I Atlas e de outros visitantes cósmicos, não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário.
Sua participação é o que mantém viva essa jornada pelo desconhecido.